Meus irmãos, quem tem Bíblia, abra por favor em Lucas 18. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 35. Glórias a Deus. Quantos estão alegres com Deus aqui nesta noite, irmãos? Só os alegres, irmãos. Quantos estão alegres com Deus nessa noite? Graças a Deus. Lucas 18, capítulo 18, versículo 35, diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo um tropel da multidão que passava perguntando o que era aquilo, anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que calasse. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, e a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Se assenta, por favor. Meus amados irmãos, o texto em que nós lemos nesta noite é familiar, certamente, a todos, ou a maior parte que aqui se encontra. Falarmos do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 18, chama a nossa atenção porque o Mestre, Jesus Cristo, agora está numa viagem rumo à cidade de Jericó. Jericó esta que não é a mesma Jericó de Josué, do Antigo Testamento, aonde ele dá a volta, as muralhas caem. Aquela antiga Jericó, foi ela destruída, se acabou. E em Josué capítulo de número 6, versículo 26, diz então a Bíblia que Josué amaldiçoou esta cidade, liberou uma palavra contra esta cidade, que Deus na mesma hora assinou embaixo. Deus agarrou aquela palavra de Josué, concordou com Josué, e Josué disse no capítulo 6, que aquele que tentasse então reconstruir a cidade, iria ter um castigo, e o castigo seria que Deus iria matar os seus filhos, iria matar o primogênito. Certo que passado um tempo, no reinado de Acabe, cujo um homem chamado Iel, ele então vai ter uma ideia de querer reconstruir a cidade que foi amaldiçoada. Iel então, naquele período, ele levanta com toda a sua força, com todos os seus projetos, com todos os ânimos, e na hora que ele vai querer recomeçar essa reconstrução, ele tentou colocar as portas da cidade. Quando ele tenta reconstruir, restabelecer as portas da cidade, na mesma hora, o Senhor Deus de Josué levanta e então acende-se a ira do Senhor contra Iel. Diz então em que os filhos de Iel receberam o castigo que Josué havia liberado no capítulo 6. Os filhos de Iel, Serubi e Abirão, os dois filhos morreram imediatamente, porque existia uma palavra liberada, uma maldição que foi lançada. Uma vez que uma palavra é liberada,
principalmente sendo ela de um profeta, de um homem de Deus, ela tem poder. E ele subestimou o poder de uma palavra, subestimou o poder da palavra que estava e da unção que estava sobre a vida de Josué. Certo que então, os seus 2 filhos ali foram atingidos pelo Senhor. Agora, ninguém mais quer mexer em Jericó. Ninguém mais quer reconstruir a cidade de Jericó. A cidade de Jericó passou então esta área, passou a ser ela abandonada, assolada, esquecida por todos. Pessoas tinham medo até mesmo de entrar pelas terras de Jericó. Certamente diziam, se passarmos por ali, Deus pode nos matar. Então vamos por um outro caminho, não passe por ali. Ficou um terreno, ficou uma região, uma área abandonada, esquecida. Ninguém dava mais valor naquele lugar. Pelo contrário, as pessoas diziam, cuidado, porque ali, quem tentar mexer, o Senhor Deus mata. Passar de um tempo, as pessoas sentiram, o povo teve saudade de ter uma nova cidade, com o mesmo nome de Jericó. Porque Jericó trouxe alguns benefícios para o povo do Senhor, para Israel principalmente. Benefícios na questão do trabalho, na economia. E essa Jericó, agora, alguém tem a ideia de reconstruir, ou melhor, perdão, de construir a nova Jericó. Para construir a nova Jericó, então eles pegam um novo terreno, um novo espaço. E ali eles começam então a habitar, pessoas começam a vir e construir as suas casas. Começaram a adquirir bens, começaram a ir em áreas. Certo que essa nova construção, esta nova cidade, agora vai gerar trabalhos, vai gerar recursos, vai gerar tantos bens, patrimônios para as pessoas, ao ponto de que Roma, como não perdia nenhuma deixa, não perdia nenhuma oportunidade, vê que agora a nova Jericó está estabelecida, estabelecendo a nova Jericó. Roma então a divide. Certamente você sabe que Roma dividiu esta nova Jericó e coloca nela a parte alta e a parte baixa, a parte dos ricos e a parte dos pobres. Uma pessoa da baixa sociedade, de classe econômica baixa, para ir na parte alta, tinha que pagar o imposto para poder então ter acesso. Os ricos não precisavam pagar, porque Roma interpretava dizendo em que eles já tinham cooperado nos seus tributos. Então agora, Roma estabelece esta cobrança e divide parte baixa e a parte alta. Passado um tempo, Jericó passou a ser tão famosa, tão conhecida, tão vista, em que as pessoas de nome queriam ter casa em Jericó. Exemplo, posso dar rapidamente a você, como Herodes o Grande. Não era qualquer, quando se trata de Herodes, você precisa saber que existiam-se 7 Herodes, e Herodes o Grande, ele vai construir a sua mansão de férias em Jericó. Poderia eu apresentar aos irmãos o sumo sacerdote Ainás, também vai ter a sua mansão. Poderia falar de Caifás, que vai ter a sua mansão. Pôncio Pilatos, tantas outras pessoas de nome, construíram uma mansão em Jericó, ao ponto de que, irmãos e irmãs, essa Jericó passou então a entrar na mídia, a ser cogitada, falada por todas as pessoas da região. E as pessoas diziam, você viu quem agora está construindo em Jericó? É a mesma coisa se pegássemos aqui hoje um condomínio de alto padrão, ou o condomínio mais caro que temos na cidade, e você certamente iria falar, pastor, ali mora fulano, ali está ciclano. Assim era Jericó. Esta nova Jericó agora está falada, está sendo agora avisada. Pessoas querem construir em Jericó, porém, a história nos diz que nesse mesmo período em que Jesus está a caminho desta cidade, Jesus agora sai num percurso e ele tem um objetivo de entrar nesta nova cidade chamada Jericó. Jesus, quando está indo para Jericó, ele sabia em que somente em Jericó ele iria se deparar com 10.800 sacerdotes que estavam dentro de Jericó. Jesus sabia que no período da sua época, nos seus dias, existiam em toda a região uma média de 12.000 sacerdotes, agora 10.800 estão dentro de Jericó. E Jesus sabia que ia encontrar com esses sacerdotes. Sabia bem o mestre, em que mais de 90% estava ali dentro.
esperando aquele que estava sendo profetizado, aquele que estava sendo falado pelos profetas. Agora, Jesus, quando está a caminho, Herodes o Grande, ele começa a ter uma ideia, ele tem um projeto, ele quer apresentar esse projeto para o povo judeu, ele quer mostrar para eles, ele precisa fazer algo para alegrar também os judeus. E Herodes vai então estabelecer a construção do templo ao Senhor. Quando Herodes vai construir o templo ao Senhor, ele não vai fazer de qualquer maneira não, porque é bom você lembrar, quem gosta de história, curiosidade, é bom você saber em que Herodes, ele não era cidadão romano de nascimento, pelo contrário, ele é idumeu de nascimento, ele passou a ser romano por uma necessidade, porque foi Roma quem o colocou no poder. Ele foi grego pela cultura, porque governar sem ter a mentalidade grega não tinha expressão alguma, diziam que era uma pessoa analfabeta, era um burro. Então os gregos para eles eram os sábios, eram aqueles que interpretavam tudo, que sabiam de tudo. E agora ele vai passar a ser judeu por conveniência, por interesses. E então ele vai reconstruir, vai lançar o projeto da reconstrução do templo ao Senhor. Quando Herodes vai lançar essa reconstrução do templo ao Senhor, a edificação do templo, Herodes, ele contrata, ele chama 18.000 operários para fazer esta obra. Obra esta em que vai levar uma média de 46 anos. 18.000 operários, sendo que dos 18.000, 1.000 eram sacerdotes para fazer a parte do santo lugar. Herodes não vai colocar qualquer um, ele vai fazer uma jogada política muito bem feita com os judeus. Ele vai mostrar para eles em que ele tinha conhecimento, e então ele coloca 1.000 sacerdotes nesta obra para fazer o lugar santo para Deus. Neste mesmo templo, Herodes, ele separa 13 caixas, como que gasofilaços, que ficavam no pátio para que quando o judeu subisse no período de festa do tabernáculo, da Páscoa e nas demais, eles então pudessem depositar as suas ofertas, e ali então não ia ter tumulto, porque eram caixas enormes, e a oferta do judeu, sabia muito bem ele, que não era qualquer coisa, e vinha uma oferta na generosidade, na liberalidade. Então Herodes, ele prepara as 13 caixas e coloca para depositar, para receber as ofertas dos judeus. E então Jesus está nesta caminhada. No período em que Jesus está caminhando, a Bíblia nos apresenta esse jovem chamado Bartimeu, cego, pedinte, mendigo, cego este em que não tinha culpa do que lhe aconteceu no decorrer da caminhada. Bartimeu, nós não sabemos o seu nome de registro, sabemos em que ele era filho de Timeu. Uma palavra esta que acopla, dizendo a palavra bar, separa, quer dizer filho. Timeu era seu pai. Quem é Timeu? Timeu foi um general do exército de Israel, que ficava na sua base em Betel. Timeu era um homem que tinha uma influência perante Israel, e muito amado, muito estimado em Israel. Em Betel, todos estimavam Timeu, todos tinham prazer e respeitavam o general Timeu. Quando Timeu passava, as pessoas diziam: ali está um homem bom, ali está um homem valente. Agora, Timeu vai aposentar, Timeu vai agora então encerrar a sua carreira. E quando Timeu se aposenta, Roma está no governo, Roma tem o domínio nas suas mãos. E quando Roma está com esse domínio, com o império nas suas mãos, nós muito bem sabemos em que o império romano não brincava de governar. Eles queriam tudo e um pouco mais. Eram bárbaros, homens cruéis, homens que tinham, se fosse preciso, derramava sangue só para ter o poder e não correr o risco de ninguém tomar o seu lugar, de ninguém, não correr o risco de ninguém querer ali destruir tudo aquilo que eles já tinham estabelecidos. Agora, Timeu, que está aposentado e tem uma revolta dentro de si. Do que, pastor? Ele não concordava como Roma administrava a sua política e o seu governo. Ele não aceitava a mão pesada dos romanos. Então, Timeu vai querer se levantar contra Roma. E na hora que ele se levanta, ele recebe uma sentença de morte. Qual era, pastor? Todos aqueles que se levantassem contra os romanos recebiam uma sentença de morte de cruz.
eram crucificados, eram pessoas que iam ser torturadas. Não bastasse matar aquele ao qual se levantou contra Roma, Roma também ia castigar um dos filhos daquele homem. Para o quê, pastor? Para dar-lhe uma mensagem a toda a cidade, a todos os seus amigos, parentes, dizendo: nunca se atreva a se levantar contra Roma, porque o teu pai vai morrer e os teus filhos também vão pagar um alto preço por isso. Agora, Timeu está sendo crucificado cruelmente. Timeu vai receber morte de cruz. E Bartimeu, o seu filho, o seu filho, que nós não sabemos o nome, não tem culpa de nada. Ele então vai receber uma sentença romana. Qual é, pastor? Os romanos agarram o filho de Timeu e arrancam cruelmente os seus 2 olhos. Eles tiram a visão de Timeu. Timeu sente uma dor, aquela criança sente uma dor terrível. Aquela criança começa a sentir aquela crueldade dentro de si. Ele grita, ele chora. A mãe vai ver tudo aquilo, porque a tortura romana, toda a família tinha que presenciar uma tortura romana. A família está vendo tudo aquilo, mas ninguém pode fazer nada. Todos têm que aguentar calados, todos têm que ficar quietos, porque se alguém se levantasse, também poderia receber uma sentença romana. Deixa eu colocar uma vírgula e trazer para você hoje, falar com todos que aqui estão. Às vezes, meus irmãos, nós reclamamos da vida por passarmos por lutas minúsculas, por passarmos por problemas pequenos e dizemos: aonde está o nosso Deus? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Será que o Senhor não está se atentando para o meu sofrimento? Olha bem para mim, querido irmão e querida irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você esteja esperando que Deus faça um redemoinho, Deus faça um barulho, Deus mande fogo, Deus faça tantas coisas, e Deus está querendo agir, responder para você num silêncio. Você precisa depositar a sua confiança em Deus, esperar de Deus. Por quê, pastor? Vai chegar a hora certa em que a mão poderosa do Senhor vai chegar ao meu e ao teu favor, e alguma coisa Deus irá fazer ao nosso favor, querido. Sabe, meus irmãos, esse rapaz agora cruelmente, ele perde a sua visão, não pode mais enxergar, não tem mais uma perspectiva para um futuro brilhante, não pode mais esse jovem sonhar com muitas coisas. Porém, a cultura da sua época não o ajudava a vencer o trauma em que agora lhe foi causado. Ele tem que enfrentar uma cultura, ele tem que enfrentar problemas religiosos. Seu pai está morto, ele perde uma visão. E o que fazer agora, pastor? Aonde está Deus? Deus não está vendo o que está acontecendo? Deus aonde está? Parece muitas das vezes em que Deus não está vendo a crueldade em que fazem conosco. Em Juízes capítulo 9, a Bíblia nos mostra a história de um homem cruel. Abimeleque se levanta um dia, e ele quer ser poderoso, quer ser valente, ele quer o poder, custe o que custar. Em Juízes 9, Abimeleque, ele chega perante o povo, e ele fala: meu povo, vocês não vão querer que 70 homens governem vocês. É claro que vocês vão querer que um somente reine sobre vocês. O povo na mesma hora disse: é óbvio, 70 governadores ao mesmo tempo, não dá. Melhor seguir um. Sim ou não, irmãos? Sim. O povo na mesma hora se ajunta a Abimeleque. Sabe o que esse homem faz? Como não bastasse ele já receber a aprovação de uma parte, ele mata 70 pessoas de uma só vez. Você não entendeu? Ele matou 70 homens de uma só vez.
Quantos que ele matou, irmãos? Quantos irmãos? Cutuca o seu irmão, fala para ele 70. Quantos, pastor Marcos? 70. 70 homens Abimeleque mata. E aí, pastor, sabe quem eram os 70? Seus irmãos de sangue. Não entendi, pastor, vou repetir. Os 70 que Abimeleque vai matar eram seus próprios irmãos. Ele mata os 70 por quê? Porque ele tinha medo de que algum deles pudesse destacar no decorrer da caminhada e tomar o poder que estava agora, que ele mesmo se auto-intitulou, que ele mesmo se colocou como rei. Interessante é quando você vê a Bíblia, que este homem cruel, ele não teve compaixão para com seu pai, ele não teve sentimento para com a sua mãe. O que ele queria era o poder, o que ele queria era o governo, o que ele queria era a autoridade. E quantas pessoas se tornam cruéis, homens maus, pessoas não querem saber o que eles têm que fazer, não querem saber quem está no seu caminho. O que for preciso fazer, ele faz, somente por causa do poder. O que for preciso fazer, ele está disposto a fazer porque ele quer ter autoridade. Não bastasse matar os seus irmãos, este homem agora, Abimeleque, ele então que já se oferece, se intitula líder desse povo, ele agora se ajunta com alguns rebeldes, que diz Juízes 9, que um povo se ajuntou a ele, homens levianos, se ajuntaram para apoiar, e eles então vão se reunir em Siquém. Sabe aonde era Siquém? Sabe o que significa Siquém? Siquém quer dizer terra de grandes pecadores. Siquém tinha uma marca negativa na ótica divina. Em Siquém existia uma mancha quando Deus olhava para Siquém. Ele então agora matando os 70, um dos seus irmãos foge, 70 morrem. Um, sem Abimeleque perceber, escapou, como eu não sei, mas escapou. E este, quando ele foge, ele se esconde, ele sobe o monte e fica lá no alto vendo o que está acontecendo lá embaixo. Jotão é o seu irmão que fugiu. Ele não sabe que Jotão fugiu, porque ele está obcecado pelo poder. Ele quer ter autoridade, ele quer ter o domínio. Ele quer. Agora que ele está nessa sangria por autoridade, por poder, ele tem que engolir uma dura e verdadeira realidade para a sua vida, qual? Abimeleque tem que saber em que ele nunca seria rei, nunca seria estabelecido líder desse povo. Por quê? Porque no versículo 17 do capítulo 9 de Juízes, diz a Bíblia que versículo 18 diz a Bíblia que ele era filho da outra. O que é isso, pastor? Ele não era filho legítimo de seu pai para ter autoridade perante o povo. Então, ele é um ilegítimo. E ele agora está querendo poder, autoridade. Só que o lugar aonde ele vai é um lugar manchado. Em Oséias capítulo 4, versículo 13, diz a Bíblia, eu leio, eu falo para você, diz a Bíblia que aonde ele está era lugar de prostituição. Em Ezequiel capítulo 6, versículo 13, diz a Bíblia que aonde ele está era lugar de adoração a ídolos. Em Isaías capítulo 2, no versículo 12 ao 13, diz que ali aonde ele foi era um lugar de soberba, um lugar de arrogância. Ele vai debaixo dos carvalhos e ali debaixo do carvalho ele vai querer então ser ungido, ele vai querer então ser estabelecido. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que existem pessoas que não pensam para conquistar uma posição, para ter um poder na vida. E escuta que eu vou lhe dizer, irmão e irmã,
Não, certamente Deus está alertando alguém aqui nesta noite, porque se você não viu, eu vou dizer, já mudou tudo que eu estava falando para você. Se você, querido ou querida, não está atento à voz de Deus na sua vida, hoje então Deus me levantou para dizer a você, cuidado, porque Ele está de olho nos passos em que você está tomando para a tua vida, e Ele não vai deixar passar nada em branco. Abimeleque entra. Ele vai para o lugar, só que ele não sabia que o lugar verdadeiro, o lugar onde Deus ouvia, Deus via, Deus falava, não é em Siquém, e sim em Betel. Se você quer ser, quer ter, quer chegar, ouça o que eu vou lhe dizer, não vá para Siquém, vá para Betel. É o oposto. Tem alguém comigo aqui ou não, irmão? Se você quer conquistar, e se você está vendo alguém indo para Siquém, fuja, porque Siquém é lugar que cheira mal. Cutuca quem está do seu lado e fala assim, vai apertar. Cutuca aí. Me ajuda. Deus, então, vai pegar e queria ver essa nova autoridade indo para Betel e não Siquém. Por que, pastor Betel? Porque em Betel era lugar de revelação. Em Gênesis 35 mostra quando Jacó vai para lá. E Deus assim fala com Jacó. Deus então mostra coisas para Jacó. E ali Jacó vai se livrar de ídolos, vai se livrar de coisas. Antes dele ir para Betel, ele passa em Siquém, deixa os seus deuses, os seus ídolos, os seus amuletos, deixa tudo lá em Siquém e vai para Betel sem nada. E quando ele chega em Betel, Deus começa a dar a ele revelações, dar a ele coisas novas. E em Betel, lá em Betel, Deus tinha um projeto. Por quê, pastor? Porque em Betel Deus pediu um altar. Em Siquém, Deus nunca pediu altar para ninguém. Agora é interessante que Jotão se levanta, o irmão de Abimeleque se levanta e vai dizer para eles em Juízes capítulo 9, versículo 18 ao 21, Jotão vai dizer, meus irmãos, porém hoje eu vou lhe dizer algo, vocês se levantaram contra a casa de meu pai, vocês mataram os filhos de meu pai, 70 homens sobre uma só pedra. Jotão começa a dizer a eles e vai dizer, olha, de todos em que estava ali, só eu fugi, só eu escapei. Escapou por quê? Porque eu estava com medo de meu irmão também me matar. Mas tem uma coisa, qual é? Quem estiver com Abimeleque, vai sair fogo, e o fogo vai consumi-los. Quem estiver lá em Siquém com ele, se prepara, porque vai vir fogo de algum lugar, vai brotar fogo do espinheiro, vai brotar fogo de alguma parte, e vão ser todos consumidos. O que é isso, pastor? Jotão, ele vai do alto do monte dizer para eles, eu fugi para não morrer, mas eu tenho uma palavra profética para aqueles que estão querendo ir aonde Deus não quer. O que é? Deus vai mandar fogo, a justiça de Deus vai vir, e nada vai prevalecer fora do propósito e da vontade de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo? Há um alerta do Senhor, há um profeta aqui chamado Jotão sendo levantado dizendo, cuidado com quem ainda está em Siquém, ou quem está indo para Siquém, porque Deus vai mandar fogo e vai acabar com tudo que estava em Siquém. É um juízo de Deus, é um alerta de Deus. E agora, Jotão então dá esse alerta. Ele vai dizer a eles, não vão vocês querer fazer média com A, com B ou com C, porque Deus não vai deixar passar em branco. Passaram do tempo, como não bastasse um alerta. Tem gente que precisa, tem gente que paga para ver, não é verdade? Abimeleque, então, ele vai pagar para ver. Ele está querendo, dizendo assim, não vai acontecer nada.
Deixa eu viver, deixa eu fazer, deixa eu curtir o meu tempo. E um dia então eles chegam, no capítulo 9 de Juízes, versículo 9, eles vão até as oliveiras. E aí diz assim, porém as oliveiras, eles chegaram, versículo 8 diz assim, foram certa vez as árvores ungir para si um rei, Abimeleque, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, iria eu pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores, se de veras me unges rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Eles vão fazer uma negociação, porque o poder leva a pessoa a se vender, a se corromper. Por causa do poder tem gente fazendo loucura. Tem alguém comigo aqui ou não, irmãos? Tem alguém aqui ainda ou já foram embora? Eles chegam na oliveira e fazem uma proposta, Oliveira, você vem. A oliveira falou assim, rapaz, eu vou trocar o certo por duvidoso, vou nada. Deixa eu aqui. Eles vão na figueira e falam assim, figueira, vem você. Fala assim, que isso, meu fruto está docinho, madurinho, vou nada. Eles vão na vinha e vão dizer, vem você. Fala assim, está doido? Eu estou na festa, eu estou em todos os lugares, agrado a Deus e o homem, vou nada. Só que sempre vai ter um espinheiro que vai aceitar. Não, você não entendeu, eu vou repetir. O que você precisa ficar atento é que sempre vai ter um espinheiro no caminho, pronto para aceitar as propostas indecentes. Aí o espinheiro, na hora que eu vai ser a minha vez, porque eu não sou doce, não sou convidado para a festa. Ninguém vem na minha sombra curtir a sombra. Ninguém quer subir na minha árvore, porque não tem frutos. De mim não sai azeite, de mim não sai vinho. Então, é a minha vez. O espinheiro na hora agarrou a oportunidade demoníaca. E então o povo deixa o óleo, deixa a unção e vai trocar pelos espinheiros. Pastor, o que o senhor está dizendo? De poder. Tem gente trocando o óleo por um espinheiro. Não, eu vou repetir, tem gente aqui dentro negociando com espinheiros. Eu vou repetir, irmão, e anota. Tem gente aqui dentro fazendo negócio com espinheiros. Assim diz o Senhor Deus para ti. Não estou nesta causa, não estou contigo nesta negociação, e darei um sinal para ti dentro desses 3 próximos dias. Eles entram com o espinheiro, deixam Jotão sozinho, que é a oliveira. Pastor, porque a oliveira
ela não aceita, ela não entende. A oliveira, pastor, é que o senhor também não sabe, o senhor é muito novo, o senhor ainda vai compreender. Sabe, pastor, nem a oliveira, nem a figueira, nem a vinha, eles são, pastor, careta, é religioso, é isso, aquilo, não é não, meu irmão. São gentes em que Deus separou para um propósito exclusivo, que Deus separou para promessas únicas. É por isso que a oliveira disse: eu não vou. É por isso que a figueira disse: eu também não vou. É por isso que a vinha disse: eu também não vou. Por quê, pastor? Porque tem promessas de Deus sobre a tua vida. Escuta o que eu vou dizer: não importa se você vai ter que pagar um preço de repente ficar sozinho, de repente ser excluído, de repente ser abandonado, e de repente até ser mandado embora, não tem problema. Espera, se você é oliveira, vai chegar o dia, Jotão, que Deus vai te exaltar, vai chegar o dia que Deus vai te honrar. Ou, irmão, se você é uma figueira, vai chegar o dia dos seus frutos nascerem e pessoas vão vir colher em você. Se você é uma vinha, vai chegar o dia de você dar a uva e vai sair o bom vinho de você. Não tem problema, irmão, você não participar. Agora os espinheiros estão aí, estão batendo na nossa porta dizendo: venha, porque eu vou te dar, venha, porque comigo vai ser mais fácil. Não vai ser não, tem fogo de Deus para descer nos nossos dias ainda, irmão. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será o mesmo eternamente. O meu Deus não mudou e nem vai mudar, querido. Entende que eu estou pregando aqui ou não? Tem gente trocando a casa do pai por qualquer coisa. Você lembra do filho pródigo? Deixou acaso o lugar da promessa para ir se aventurar no espinheiro. Eu estou com o seu irmão, fala assim: lembra do filho pródigo, santo? Fala aí, irmãos, há um silêncio na congregação, deve estar pegando a meia dúzia. Aleluia. Fala para ele, você lembra do filho pródigo? Aleluia. Lembra da historinha? Fala aí. Se eu não lembro, vou chamar uma das crianças da trás para contar para você, irmão. O filho pródigo sai debaixo da oliveira, debaixo da figueira, debaixo da vinha. Sai todo bonitão, dá tudo que é meu, põe no bolso. Agora eu já sei de tudo, já sei da vida. Acaba com tudo. Vai terminar no meio dos porcos. Se fosse na época, deixa para lá. Eu vou falar. Fala ou não fala, irmão? Se Sérgio Moro tivesse aqui em Juízes 9, irmão, Abimeleque estava lascado. Ele ia falar: eu vou atrás de ti, sujeito. Jesus está falando com a meia dúzia aqui, irmãos. De repente ele sai, perde tudo, você conhece. E ele tem que voltar. E na hora que ele vai voltar, ele está no pior estado que alguém poderia estar. Tem gente que troca o amor verdadeiro por uma paixão momentânea. E está aqui dentro, irmãos. Eu sei que está pesado. Tem gente que está trocando o que é verdadeiro por fogo de palha. Ai, mas é que esfriou, agora eu estou apaixonado. Cuidado com o espinheiro, vai pegar fogo. Se manifesta não. Tem gente que está um passo a abraçar o espinheiro de uma vez. Por quê, pastor? Ai, pastor, minha carne é tão fraca. E Deus sabe da minha fraqueza, pastor. Verdade, né, irmão? A carne é fraca, a vontade é muita, a vergonha é pouca, né? E ele fala: pastor, você não sabe, pastor, mas está difícil. Pastor, veio aquele dinheiro na minha frente, pastor. Ai, eu me senti o tio Patinhas na hora que eu pegar aquele negócio, pastor. Eu te pergunto assim: por que então que a sua esposa não pode participar dessa negociação? Por que então que você não pode fazer um negócio no preto e no branco, no papel?
Porque espinheiro, né, irmão? Está pegando, irmãos, eu sei. Só que Abimeleque não sabia. É o que, pastor? É que sempre tem um dia que Deus se levanta. E na hora que Ele se levanta, primeiro Deus nos alerta. Olha aqui, pastor. Primeiro Deus nos alerta. Deus fala: ei, estou aqui, hein? Aí usa um outro e fala assim: ó, estou no negócio, hein? Ó, estou aqui, hein? Cuidado. Arruma a casa. Arruma o altar, está meio bagunçado. Chega um dia e Deus fala assim: tantos dias eu entro aí, hein? Jeito rir. Ele brinca, por quê? A sombra do espinheiro parece ser confortável. Aparentemente dá segurança. Só que você lembra quando o semeador saiu a semear? Certo dia um semeador saiu a semear. E de repente uma parte caiu na beira do caminho, onde as aves apenas comeram as sementes. Algumas foram pisadas. Outra parte caiu sobre a rocha, cresceu, mas morreu. Outra parte caiu entre os espinhos, cresceram, mas morreram sufocadas. Quem faz aliança com espinheiro morre sufocado. Não entendeu, vou repetir. Já que Deus mudou a mensagem, você viu que eu entrei animado numa mensagem. Aí substituiu. Quem faz aliança com espinheiro morre sufocado. Mas está difícil, pastor, o senhor não está entendendo, o senhor não está vendo. O senhor não está acompanhando a crise, o senhor não está isso, aquilo, o senhor não está por dentro de tudo que está acontecendo. Estou. Pensa em alguém que gosta de jornal, sou eu. Se não fosse pastor, seria jornalista. Gosto. Fascinado por jornalismo. Só que, em tempos de crise, a crise sempre foi o melhor momento, biblicamente, profeticamente, para Deus abrir uma porta extraordinária para os seus filhos e liberar para eles no mínimo 100 vezes mais no mesmo ano. Isaac, certo dia, está passando fome, e sabe aonde que Isaac estava, meu irmão? Para quebrar essa desculpa furada sua, fuleira essa desculpa. Isaac estava em Bir Lahai Roi. O que é isso, pastor? Era a terra onde Isaac vivia. Sabe o que significa essa palavra? Deus ouve e Deus vê. Sabe o que diz o versículo 1 do capítulo 26? Sobreviam da fome além das primeiras que teve nos dias de Abraão. O que é isso, pastor? Se ele está no lugar onde Deus vê e Deus ouve, será que Deus não está vendo o sufoco que Isaac está passando? Será que Deus não estava vendo a fome que Isaac estava passando? Só que quando Isaac ele fala assim: eu vou para o Egito, e lá no Egito meu pai foi e deu certo, comigo também vai dar certo. Eu falo: não vai. O anjo do Senhor apareceu e disse: não vai, Isaac. Não desças ao Egito. Por que não, pastor? Porque Deus não olhava para Isaac como qualquer coisa, como qualquer ser humano. Como assim? Te explico. Lembra quando Deus falou para Abraão: Abraão, toma o teu único filho, aquele em quem tu amas, Abraão, e vá no monte, sacrifica. Quem se lembra da historinha de Abraão e Isaac? Levanta a mão. Glória a Deus. Uma vez que Abraão apresentou Isaac no altar, Isaac deixa de ser qualquer pessoa, e na visão divina, passou a ser uma oferta viva perante Deus. A Bíblia diz que nós somos sacrifício vivo ao Senhor. O que é isso, pastor? Eu não sou um simples ser humano, eu sou uma oferta viva. Quando Deus olha para mim, Ele vê uma oferta viva na presença dEle. Você também.
E Deus falou para Isaac: não desças. Se Isaac mesmo assim insistisse, pastores, ele cairia no que dizia Levíticos capítulo 2 a seguir, quando vai dizer em que não poderia ter pecado na oferta. Se tivesse pecado, a oferta seria inválida. A desobediência é um pecado, e se Isaac desobedecesse a Deus, passaria a ser uma oferta inválida. O que é isso, pastor? Te explico melhor. Isaac teve que ficar na geografia profética que Deus estabeleceu para a sua vida. Irmão, irmã, é a maior desculpa furada para você fazer negócio com os espinheiros, é a maior desculpa fuleira isso daí, porque quando você entende a geografia profética de Deus para a tua vida, pode vir a fome, pode vir o desemprego, venha o que vier sobre a tua vida. Lembra de Jó? Vamos mais um pouquinho a fundo. Perdeu 10 filhos de uma só vez, perdeu os camelos, perdeu o gado, perdeu o dinheiro, perdeu tudo, ficou nas cinzas. Cinza no hebraico quer dizer, ele foi para o lixo, aonde ninguém dava mais nada para ele, mas mesmo assim, a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó. O que é isso, pastor? Quando eu entendo o lugar que Deus me colocou, eu não preciso sair debaixo da oliveira e fazer aliança com os espinheiros. E eu vim hoje dizer a você, querido, Deus não está brincando contigo nessa negociação. Aí Isaac fala assim: mas onde é que eu fico? Fica onde eu colocar você, Isaac, porque vai ter vitória. Pastor, mas se você ficar onde Deus está falando contigo hoje, prepara-te, porque vai ter vitória. Anota para quem está sendo essa mensagem. Anota para quem está sendo essa mensagem. Se você ficar aonde Deus está mandando você ficar, vai ter vitória para a tua vida. Vamos correr para terminar. Jotão vai. Mesmo assim ele vai. E na hora que ele entra, ele não imaginava que o que, pastor? Que os mesmos que estavam com ele, dizendo, Jotão não perdoa Abimeleque. Ele não imaginava que os mesmos que disseram: isso, Abimeleque, você é o nosso rei, você é o nosso rei, você é o nosso rei, você é o nosso rei. Sabe o que aconteceu? Versículo 22 de Juízes 9. O que, pastor? Teve uma rebelião no meio deles. O que o senhor está dizendo, pastor? O que nós estamos vendo todos os dias na televisão de política, um puxa o tapete do outro, está na Bíblia, irmão. Lê Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Aí fizeram negociado com o Abimeleque: mata mesmo 70, estamos contigo, rapaz, não vai acontecer nada. De repente, veio uma rebelião sobre isso. Os caras ficaram endemoniados com o Abimeleque. Eu vou matar ele. E todo mundo começou a se levantar contra ele. Mas não eram amiguinhos. Não eram os amigos da negociação oculta. Aqui, pastor, fechamento total. Olha aqui, versículo 22, o fechamento. Sabe o que acontece? Uma pessoa começa a odiar a outra. E a Bíblia diz no capítulo 9, que de repente, uma mulher anônima, ou eu gosto dos anônimos da Bíblia, irmãos, pegou uma pedra, agarrou uma pedra. Na hora que Abimeleque passa na sua frente, aquele cabeção, ela disse assim: eu não erro por nada. Está aí na sua Bíblia, irmãos. Versículo 50 do capítulo 9. Está aí na sua Bíblia. Vamos ver aí, vamos ver comigo, já estou terminando. Se o irmão, o Hélio, quiser me ajudar no teclado, pode subir, irmão. Versículo 50 do capítulo 9. Aleluia. Quem está aqui comigo ainda, irmãos? Oh, glória a Deus. Vamos lá, vou achar aqui para você, quer ver? Oh, glória. Está aqui o versículo de número 50. Então se foi Abimeleque a Tebes e sitiou e a tomou. Olha que homem valente. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, acolheram a ela, e fecharam após si as portas das torres, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre e pelejou
e pelejou contra ela, e ela chegou até sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Que é isso, pastor? Anônimos. Primeiro Deus nos alerta. Cuidado, avisa. Olha eu aí, ó. Abimeleque disse que nada, rapaz. Quebro tudo, matei 70. Ah, é? O que você não sabe é que existe uma que está com uma pedra na mão. Eu sei que está pesado, mas eu sei que é profética. Eu sei que é uma mensagem de Deus aqui dentro. Vai quebrar tua cabeça. Sem ele perceber. Bateu. Sabe nem de onde veio. Na hora que ele vai ao chão, nada daquilo era para ter acontecido com ele. Por que não, pastor? Só aconteceu porque ele deixou o óleo, a oliveira. Quantos dos nossos estão levando pedradas aí? Dos nossos. Estou pregando para quem veio, que não eram para levar pedrada alguma, só está levando porque fez negociação com os espinheiros. Na hora que ele cai no chão, o orgulho dele ainda é tão grande, é nojento, que Jotão vira para um dos seus soldados e fala assim: desembanhe a sua espada e me mata. Por quê? Porque eu não posso ser morto por uma mulher. Nem na hora que levou a pedrada não quis se arrepender, pôr boca no pó. Sabe qual foi o segredo maior de Jó? Ele orou pelos seus amigos. Antes de orar pelos amigos, depois você lê o livro de Jó. Jó se arrependeu. Não entendi, pastor, vou repetir. Antes de orar para o amigo, ele se arrependeu. Se arrependeu do quê? Se Jó orava, Jó era reto, Jó era íntegro, desviava do mal, um homem bom, um maravilhoso homem, um bom pai, tudo era Jó. Sabe do quê? Jó não tinha um dom. Pergunta para mim no alto e bom som e eu respondo. Qual, pastor? Não, assim, pergunta no alto e bom som que eu respondo. Qual, pastor? Quer saber mesmo? Jó não tinha um dom. Qual, pastor? O dom que está em Eclesiastes, capítulo 3. O dom de desfrutar. Jó trabalhava, Jó orava, Jó santificava, tudo Jó fazia. Você nunca vê na Bíblia Jó participando de banquete com seus filhos. Procure depois na sua Bíblia. Enquanto os filhos de Jó celebravam na casa do irmão mais velho, Jó sacrificava ao Senhor, com medo de que se algum tivesse pecado contra Deus. Olha que homem espiritual, um homem de Deus. De Deus. Só que Jó precisou perder tudo para aprender a desfrutar. Um pouquinho mais baixo o teclado. O que o senhor está dizendo, pastor? Vou exemplificar para você. Precisou tomar uma pedrada na vida para aprender a desfrutar. Que isso, pastor? De onde o senhor tirou isso? Da Bíblia. Quando Deus muda a sorte de Jó, a primeira coisa que Jó faz, qual é, pastor? Diz a Bíblia: e vieram todos os irmãos de Jó na sua casa, como seus amigos, e deu-lhe Jó um grande banquete na sua casa. Nunca ele tinha dado banquete, mas ele teve tempo de se arrepender. O que o senhor quer dizer, pastor? Ainda há tempo de você se arrepender e voltar para debaixo da oliveira de Deus para a tua vida. Eu sei que existem pessoas aqui dentro que estão ouvindo essa palavra
e está entendendo muito bem o que eu estou lhe dizendo. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Espírito Santo. Não deixe o seu óleo, irmãos. Não deixe o seu vinho. Não deixe a doçura daquilo que é legítimo. Não deixe aquilo que é verdadeiro para você, aquilo que é certo pelo duvidoso. Não troque, não. Eu quero orar com você. Abimeleque precisou tomar uma pedrada e depois ser morto pela espada em que o seu servo lhe cravou. Não quis se arrepender. Deus vai pôr fogo no espinheiro. Mas quem fica na oliveira, que nem Jotão ficou, recebe proteção de Deus e bênçãos do Senhor. Quero orar com toda a igreja nesta noite. Volte para o teu óleo. Volte para o lugar da tua oliveira. Volte para a tua vinha. Volte para a sua figueira. Talvez você veja assim já num passo. Agora é tudo ou nada. Então é nada. Eu vou ficar na minha oliveira. Eu vou ficar na minha vinha. Eu vou ficar na minha figueira. Mas fique tranquilo, Jotão. Porque tirando Abimeleque do caminho, Deus vai te colocar no trono que sempre lhe pertenceu. Não entendi, eu vou dizer. Fica tranquilo, porque tirando o espinheiro do caminho, uma porta vai se abrir, e quem vai abrir é o Senhor. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Ele abre, ninguém fecha, Jotão. Ô Jotão, aguenta firme essa luta. Porque a porta que Deus vai abrir para você, ninguém vai fechar. A porta que Ele vai abrir para você não vai ter coisa suja, não vai ter nada de espinheiro. A porta que Ele vai abrir vai ser bênçãos, promessas do Senhor para a tua vida. Porque sempre foi para você essa promessa. Só que Abimeleque quis entrar no caminho e tomar aquilo que era teu. Mas é um Deus dos céus que não deixa passar nada em branco. E esse Deus está se levantando ao teu favor. Esse Deus está se levantando ao teu favor. Eu não sei se você precisa entrar debaixo desta oliveira novamente. Mas se você fecha os seus olhos nesta hora, por que não você entrar debaixo da oliveira? Por que não você entrar debaixo da figueira, talvez? Por que não você entrar debaixo da tua vinha e falar com Deus? Senhor, até passou no meu coração um desejo de ir fazer negociação com o espinheiro. Fala com Ele aí, eu vou te dar alguns instantes para você falar com Deus. Fala com o Senhor aí, eu vou deixar você orar. Eu vou deixar você falar com Ele. Eu vou deixar você, se for o caso, chorar na presença dEle. Se expressa para Ele. Sabe qual é a diferença do filho pródigo? Foi que ele voltou enquanto ainda dava tempo. E na hora que ele voltou, o pai deu para ele anel, o pai deu para ele cordeiro, o pai deu para ele tudo que lhe pertencia. O pai tem oliveira para você. Talvez você até já fechou negócio com o espinheiro. O pai está te esperando na oliveira de novo, irmãos. O pai está te esperando debaixo da figueira de novo. Hoje o pai está te esperando debaixo da vinha. Fala com Deus aí. Hoje é noite de você falar com o Senhor. É noite de conserto, irmãos. É noite de conserto. É noite de colocarmos a vida na direção de Deus, no altar de Deus. Eu sei que essa mensagem, quando não é aquela mensagem de repente você esperava, de você celebrar, de você assoviar, não. É a mensagem de você consertar, alinhar o seu altar com Deus e dizer: eu não vou fazer negócio com os espinheiros. Eu não vou largar o que Deus me deu, ainda que seja pouco na minha oliveira. Eu não vou largar o óleo que o Senhor me deu. Eu não vou largar a doçura do figo que o Senhor me deu. Eu não vou largar o vinho que alegra a Deus e os homens. De maneira alguma eu vou largar o que o Senhor me colocou. Fala com Deus, ora com o Senhor aí. Eu quero te dar esse instante para você orar com Deus. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, que traz a luz
para o homem aquilo que precisa ser consertado, que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser arrumado. Espírito Santo, Espírito Santo, nesta hora nós neutralizamos qualquer acusação do maligno, nós neutralizamos qualquer força contrária, que somente o teu Espírito Santo possa convencer o homem do teu erro. Faça aquilo que Miqueias diz: ainda que se eu me cair, levantar-me-ei, irei ter-me com meu Deus. Eu vou me levantar, eu vou lá falar com Deus, eu vou chorar para Deus, eu vou me apresentar diante de Deus. Se você caiu, se você no meio da caminhada tropeçou, há um Deus dos céus, irmãos, que não está querendo consumir você no fogo, não. Pelo contrário, Ele quer te levantar, Ele quer firmar os seus pés, Ele quer colocar debaixo dos seus pés um novo caminhar, uma nova estrada, um novo rumo para você. Corra para a oliveira, corra para a videira, corra para a figueira. Não negocie com espinheiros nesta noite. Espírito Santo de Deus, olha as famílias que estão aqui sendo apresentadas no teu altar. Olha as famílias que aqui estão, ó Pai. Tu és o Deus da igreja, Tu és o nosso Deus. E quantas das vezes o espinheiro aparece no nosso caminho, aparece, Senhor, em multiformas. Pai, quantas das vezes esse espinheiro tem se apresentado no caminho desse homem e desta mulher. Mas eu peço ao Senhor nesta noite, debaixo desta palavra, queima, Senhor, o espinheiro da nossa vida. Manda fogo, Senhor, sobre o espinheiro. Manda fogo, Senhor, sobre todos os espinheiros. Queima tudo aquilo que não agrada ao Senhor, Pai, que ainda está no nosso caminho. Aquela proposta, aquela negociação, aquilo que estava, Senhor, vindo na mão desse homem, desta mulher, do meu irmão, Senhor. Ele não é Abimeleque, ele é um Jotão. Ele é aquele que o Senhor levantou, Ele é aquele que o Senhor separou. Ele não precisa, Senhor, estar aliançado com o espinheiro. Por isso, nesta noite, Pai, eu quero ajudar esse meu irmão e essa minha irmã na minha intercessão nesta hora. E como igreja nós estamos orando uns pelos outros nesta noite, dizendo: Senhor, fortaleça esse homem, fortaleça esse homem, fortaleça essa mulher, que ele ou ela não venha cair na tentação do espinheiro, ó Pai. Que ele ou ela não venha sujar as suas mãos, ó Pai, por causa do poder, por causa da fama, por causa do dinheiro. Não, Senhor, mas que ele possa esperar o tempo do Senhor, que ela possa esperar a hora do Senhor. Eu abençoo a todos que estão aqui nesta noite, desde o mais novo até o com mais idade. Eu libero esta palavra, Senhor. Melhor é ficar debaixo da oliveira do que ficar na sombra do espinheiro. Melhor é ficar comendo o fruto doce da figueira do que ir para o espinheiro. Melhor é beber o bom vinho da videira do que estar debaixo do espinheiro. Eu abençoo todas as famílias que aqui estão, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu libero a bênção do Senhor sobre ti. Eu libero a bênção de Jotão sobre ti. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar para você. A porta que Deus tem para a tua família, ninguém vai fechar. Homem algum vai conseguir parar o que Deus tem para você. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo nesta noite. Eu te abençoo nesta noite, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quantos recebem estão debaixo da oliveira, da figueira e da vinha, e possam celebrar o Senhor de alguma maneira. Expressa sua gratidão para Deus, glorificando ou aplaudindo, fazendo algo aquele que é digno de receber a honra e a glória. Não saia da onde Deus te colocou. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vocês foram alimentados? Quando o pastor estava ministrando, Deus colocou algo no meu coração. Não tenha comunhão com o espinheiro, porque no espinheiro nem a semente, que é a palavra de Deus, ela cresce, ela produz. A nossa comunhão é com a oliveira e com a videira, e a videira é Jesus Cristo. Quando Bartimeu clamou, porque ele sabia que espinheiro não tem misericórdia, e ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Nós estamos aqui nesta noite porque temos fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que Ele operou de uma forma poderosa na vida de Bartimeu, Ele quer operar na minha e na tua vida. E nós abrimos o nosso coração para receber as bênçãos do Senhor. Então faço assim com as mãos neste momento, que o grande amor do Deus Pai, a graça e a paz do Deus Filho, a comunhão terna e afetuosa do Deus Espírito Santo, seja com cada um de nós, não apenas nesta noite, mas permaneça para todos sempre. E aquele povo que tem comunhão com a oliveira e com a videira verdadeira, diga amém. Fala graças a Deus. Dê um abraço apertado no seu irmão. Antes eu quero lembrar para vocês, aqui no Galpão da Comunhão, nós temos hoje cachorro quente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo à Igreja do Nazareno. Você sabia que na nossa igreja existe o Ministério da Integração? Sim, na nossa igreja tem um ministério específico para acolher você que está chegando agora e você que ainda não faz parte dos membros. Se você é novo aqui e deseja saber mais sobre a nossa igreja, então participe das reuniões do ministério. Caso você não é novo por aqui, mas ainda não conhece nossos ministérios, visão, missão, valores e em que cremos, você está convidado a fazer parte do Ministério de Integração. E as aulas acontecem todos os domingos das 10 às 11 da manhã durante o período da IBN. Após passar pelo período de integração, você receberá um certificado e com certeza se sentirá mais familiarizado e acolhido. Olá, meu nome é Douglas, sou líder do Ministério Integração. Estamos esperando todos os novos membros da Igreja do Nazareno para passar para vocês toda a história da Igreja do Nazareno. De todo domingo, das 10 às 11 horas, venha conosco que nós esperamos vocês. Participe da integração! Vem!